Glória a Deus, paz de Cristo, queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui, muito bom saber que você está aí, muito bom estarmos juntos nesse período, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, pelos séculos dos séculos, para sempre. Amém! Glória a Deus! E nós estamos, nesse tempo, meditando nas parábolas de Jesus. E como temos aprendido, e como temos crescido, e como a nossa caminhada tem sido edificada pela palavra de Deus. Ontem, como eu falei, tivemos um testemunho aqui tremendo. Eu gravei o testemunho, não consegui editar. Depois eu pedi até autorização para Paula, se eu posso publicar também o testemunho dela. Mas o testemunho dela ontem nos levou a pensar na nossa caminhada o quanto nós temos sido fiéis àquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. O quanto nós temos sido fiéis nessa caminhada ao serviço ao Senhor, ao obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, a obedecer aquilo que o Senhor tem nos mostrado através da sua palavra, através dos homens, mulheres de Deus que Ele tem levantado em nossas vidas para nos instruir, para nos ensinar. E pensando nisso, nós vamos hoje meditar nessa parábola que já estava proposta, inclusive. Então, o Espírito Santo conduziu tanto o testemunho como a meditação dessa parábola. Talvez essa seja uma das parábolas mais complicadas de se entender, porque tem alguns pontos ali que talvez a tradução não ajudou muito. Os tradutores que pegaram os textos originais não conseguiram expressar, talvez, com confiabilidade 100% aquilo que Jesus estava dizendo. Mas nós vamos tentar trazer à luz da palavra de Deus essa parábola, porque talvez algumas pessoas possam ter uma impressão errada acerca dessa parábola, e eu quero hoje que o Espírito Santo tenha liberdade aqui entre nós, de ministrar o nosso coração, de desvendar ao nosso coração os mistérios dessa palavra, os segredos dessa palavra, para que nós possamos cumprir a palavra de Deus e sermos fiel naquilo pela qual nós somos chamados. É um tema que nós vamos repetir algumas outras vezes sobre administração. E aqui, nessa versão que eu estou lendo, fala sobre mordomo. Algumas outras traduções falam sobre administrador. Mas quer dizer praticamente a mesma coisa. Então, se nós fôssemos incluir essa parábola em uma das doutrinas que nós ensinamos na igreja, nós iríamos falar sobre mordomia cristã. E o que significa mordomia cristã? É como você administra todos os recursos que Deus coloca em sua mão. Talvez você pense que você recebeu o seu salário, que você recebeu ali o seu pagamento, que você tem um dinheiro e você entrega o seu dízimo, você oferta e aquilo que sobra você faz o que você quiser, porque o dinheiro é seu, você que trabalhou, você já deu o dízimo, você já ofertou, agora você faz o que você quiser. Mas quando a gente trabalha no tema de mordomia cristã, e eu quero que você preste atenção nisso, nós temos que entender que todos os recursos que nós temos pertencem ao Senhor. Então, quando você devolve o dízimo, você está devolvendo para Deus, porque o dízimo já era dele. Quando você oferta, você está ofertando no reino de Deus, que é o reino dele. Mas esse recurso que Deus colocou em suas mãos também pertence ao Senhor. E o restante, tudo que sobra nas tuas mãos, você também tem que administrar com sabedoria, você tem que administrar com unção e com a direção de Deus. Não é fazer o que você acha que vai fazer, não é gastar da forma que você acha que vai gastar, não é comprar o que você quiser comprar, mas é agir com responsabilidade, porque é isso que essa parábola nos chama a atenção. Vamos ler então a parábola que está no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1 em diante. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe:
o que é isto que eu ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Então, se você tem dificuldade em entender o termo mordomia, você troca a palavra por administrador. Então vamos aqui fazer aqui, dá conta da tua administração, porque não poderás mais ser o meu administrador. E o administrador disse consigo, que farei agora? Pois se o meu senhor me tira a administração, cavar eu não posso. De mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer, para que quando eu for demitido, aqui está uma frase, desapossado da mordomia, quando eu for demitido, me recebam em sua casa. E o versículo 5 diz, e chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. Disse ele, toma aqui a tua obrigação, assentando-te já, escreve que você deve 50. Disse depois ao outro, quanto tu deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80 alqueires. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas se voltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Queridos, talvez a gente tenha uma compreensão errada sobre o que essa parábola diz, justamente por alguns versículos que estão aqui no meio, né? Principalmente aqui o versículo 8, 9, que diz, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração dos que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas se voltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aparentemente, quando a gente ouve essa parábola, a gente pensa que Jesus está enaltecendo a atitude desse administrador infiel. E se a gente passar batido, a gente fica assim, não entendi muito, e a gente fica ali, né, pensando. E o que aconteceu aqui? Bom, essa pessoa, ele era um administrador, um mordomo, e ele então tinha os recursos do seu dono para administrar, e ele estava sendo um mau administrador. Nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não afirma isso, que ele estava roubando, que ele estava usurpindo valores do seu dono, mas que ele estava fazendo algo errado. Ele estava administrando de forma errada, que ele estava sendo um mau administrador. Então, quando o seu patrão descobre, quando o seu senhor descobre que ele está sendo um mau administrador, ele avisa, o que você está fazendo? O que você está fazendo com tudo aquilo que eu dei para você administrar? Né? É o seguinte, você não serve mais para ser o meu administrador, presta conta de tudo que você deve, presta conta de tudo aquilo que está nas tuas mãos, porque você vai ser despedido. Então aquela pessoa que era esse mau administrador, que estava fazendo alguma coisa errada na sua administração, e então ele fala assim, agora o que eu posso fazer? Eu não sirvo para cavar, ou seja, eu não vou trabalhar na mão de obra, eu não tenho como cavar, eu não tenho força. E mendigar, eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer. Então ele pegou as contas do seu patrão, na qual provavelmente aquele patrão negociava trigo, negociava aquelas coisas ali, né? Que azeite. Então esse patrão era um negociador. Ele tinha como se fosse um armazém,
né, comprava e vendia esses recursos. Então, ele comprava uma plantação de trigo e depois ele revendia essa plantação de trigo. Ele comprava uma safra, né, de azeites. Claro que a safra não é de azeite, a azeitona foi pisada e saiu dali o azeite. Então ele comprava esse azeite e ele revendia esse azeite. Então esse administrador era responsável por essa administração, por essa venda. E com certeza esse administrador colocava uns juros muito alto nesses recursos, colocava uns juros muito alto nesse produto que era revendido, e aquelas pessoas, quando não cumpriam o prazo de pagamento, talvez ainda tivesse ali juros sobre juros. Olha, você pegou 100, então agora você vai ficar devendo, você vai dever mais. E aí o que é que ele fez? Eita, eu vou ser mandado embora. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas pessoas que são revendedores, que são pessoas que estão no comércio, que são pessoas que compraram do meu patrão, e eu vou dar para elas um desconto. Na verdade, todos aqueles juros que eu coloquei, que eu coloquei como sobrepeso naquela compra, eu vou tirar esses juros, e aí o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar feliz. Isso acontece, queridos. Quem aqui, claro que talvez você nunca tenha devido, e graças a Deus você nunca deveu, mas talvez você já deveu algum dinheiro para o banco. Ficou devendo cartão de crédito, ficou devendo cheque especial, e você não conseguiu pagar aqueles juros que eles colocaram, você não conseguiu pagar ali, né, aquele valor que o banco estava ali cobrando por você ter usado aquele dinheiro do banco. E passado algum tempo, 1 ano, 2 anos, o banco entra em contato com você, às vezes alguma cobradora, às vezes o próprio banco, e faz uma proposta para você. Olha, você me deve 10 mil reais, né, pelo seu cartão de crédito que você não pagou, pelo seu cheque especial. Mas se você me pagar 5 mil reais, eu quito a sua dívida e tá tudo certo, eu limpo o seu nome. Isso acontece. Isso acontece no mercado financeiro. Isso já aconteceu comigo, né? Não é um testemunho dizer que eu fiquei devendo, mas devido a diversas situações, nós já ficamos devendo ao banco, e teve um momento certo em que nós negociamos com o banco a nossa dívida e pagamos a nossa dívida por um valor bem abaixo daquilo que o banco estava nos cobrando. Mas, apesar de ser abaixo do que o banco cobrava, ainda era acima daquilo que nós tínhamos tomado emprestado. E ainda que fosse no valor de que nós tínhamos tomado emprestado através do cartão de crédito, do cheque especial, ainda era só colocado juros para o banco não perdeu nada. Ele já tinha perdido aquele valor todo, e se ele recuperasse aquilo que ele havia emprestado, já era de grande valor. Então foi mais ou menos essa mesma tática que provavelmente esse administrador ele fez. Ele tirou os juros daquilo que aqueles devedores deviam para o seu patrão, para que aquelas pessoas pagassem as suas dívidas. Com isso, né, ele ia prestar conta para o seu patrão das dívidas quitadas, e ia ganhar amigos lá no mundo. Ele ia ganhar aquelas pessoas, porque agora ele ia estar desempregado, então aquelas pessoas iriam recebê-las na casa dela. Ó, aqui tá fulano de tal, né? Gente boa, rapaz, ele me deu uns desconto aqui, é muito bom, eu pude pagar minha dívida, porque senão eu ia pagar muito mais. Então, havia um interesse, havia uma astúcia no coração daquele administrador, para que ele pudesse então agir daquela maneira, e quando ele então estivesse desempregado, ele fosse recebido, e talvez uma dessas pessoas desse para ele oportunidade de trabalho também, que era o que ele ia precisar. E o que é que nós podemos tirar aqui as lições, né? Talvez, né, a gente interpretou errado aqui esses versículos quando disse aqui: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente. Quem está louvando não é Jesus. Louvou o Senhor, observe que está em letra minúscula. Aquele patrão falou assim, ó, agora você agiu astutamente, agora você agiu prudentemente, porque você vai ser mandado embora, mas você conseguiu, né, ganhar o coração desses devedores, e com isso você vai ter acesso à casa deles, né, você vai ter acesso. Então aqui quando diz assim, olha, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, esse versículo ele quer nos dizer o seguinte, que quem está no mundo sabe como agir lá no mundo para se dar bem.
E nós que estamos no reino de Deus, como é que nós temos que agir? Como é que tem que ser a nossa prudência para nós sermos abençoados por Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Nós tivemos aqui ontem no chat o pedido de oração. Eu não lembro agora se foi Bárbara ou quem foi que estava pedindo oração pelo pai dela, que estava sofrendo perseguições porque ele era uma pessoa justa no Tribunal de Justiça e as pessoas queriam que ele, possivelmente, que fizesse coisas que não deveria fazer. Claro que quando a gente age de maneira justa, nós vamos sofrer perseguições. Mas o que essa parábola está dizendo é que esse cidadão entendeu o mecanismo do mundo, o mecanismo de corrupção, o mecanismo de vantagem, o mecanismo de você driblar o mundo. E qual palavra então nós temos para nós? Porque ele está dizendo aqui que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque muitas vezes nós não temos responsabilidade na administração dos recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós fazemos aquilo que a gente quer fazer e nos tornamos mordomos infiéis. Ou talvez não infiel, porque você cumpre as suas obrigações, mas um mau administrador, um péssimo administrador dos recursos que Deus tem colocado na sua mão. E o meu alerta para você hoje é que, mais uma vez, lembrar você que os recursos que Deus tem colocado na sua mão não pertencem a você. Você não pode fazer o que quer com esse recurso, mas você tem que colocar nas mãos do Senhor. E muitas vezes Deus vai direcionar, faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Claro que Ele vai abençoar você, você já tem sido abençoado, já tem sido guardado, mas o que o Deus quer é que o seu coração não esteja no dinheiro. Quando ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus, ou servir às riquezas, é porque muitas vezes você vive para o seu trabalho. Para quê? Para ganhar o dinheiro. Para quê? Para pagar suas contas. Não, querido, você não pode viver dessa forma. Nós não podemos viver dessa forma. Eu não posso viver dessa forma. Eu não tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar para servir ao Senhor, para que a minha vida glorifique ao Senhor, para que Ele diga, eu vou abençoar você, não vai faltar nada para você, eu vou te surpreender. Tivemos o testemunho de Paula. Paula disse que o Senhor a surpreendeu em todas as coisas e tem surpreendido. Hoje mais um testemunho, porque quem cuida de nós é o Senhor. Quando nós confiamos Ele os nossos recursos, quando nós confiamos Ele a nossa vida, quando nós paramos para ouvir o Senhor, nós temos que entender que nós estamos agindo com fidelidade a Ele. E é isso que Ele espera, que a gente haja com fidelidade. Sabe por quê? Você não está sendo abençoado, você não tem os recursos financeiros que você gostaria de ter, a sua conta bancária não está do jeito que você gostaria que ela tivesse, porque você não tem fidelidade para ter dinheiro. Porque ele disse aqui, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. E aqui ele diz aqui, ele não fala exatamente esse versículo, mas ele fala um que é mais complicado ainda. Ele diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O que a gente chamaria de riquezas injustas? Com esse padrão que vem do mundo. Queridos, o dinheiro governa o mundo. É o dinheiro que domina o mundo. É a verdinha que manda no mundo. Você trabalha porque você vai receber dinheiro. Você não trabalha porque você gosta do seu patrão. Você não trabalha porque você não quer ficar em casa. Você não trabalha porque é muito legal estar na rua. Não, você trabalha porque você precisa se sustentar e se manter. Só que aí você troca o seu Deus pelo trabalho. Quem me sustenta é o Senhor. Quem me fortalece é o Senhor. Quem me dá o meu pagamento no final do mês não é o meu patrão, não é a empresa pela qual prestarei o serviço. Quem coloca o cheque na minha mão é o Senhor, porque Ele sabe do que eu preciso. Porque muitas vezes eu olho para o cheque que meu patrão deu e falo, não vai dar para nada. E quando acaba o final do mês, Deus surpreendeu, Deus multiplicou, Deus abençoou, porque eu recebo o recurso da mão do Senhor. E Ele nos chama hoje para andarmos em fidelidade em todos os recursos que Deus coloca em nossa mão. Que Deus abençoe você.
que Deus converta o seu coração. Se você está vivendo como um administrador infiel dos recursos que Deus tem colocado na sua mão, peça perdão hoje, se arrependa hoje, fala: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu tenho sido mau administrador dos recursos que o Senhor tem colocado em minha mão, e porque eu fui um mau administrador, hoje eu estou sofrendo essas e essas consequências, mas em nome de Jesus eu te peço perdão, e eu clamo a partir de hoje um milagre nas minhas finanças, e a partir de hoje eu faço um compromisso, preste atenção. Faça o compromisso e cumpra. Eu faço um compromisso, Senhor. Eu não vou gastar o meu dinheiro de uma forma irresponsável. Eu vou orar, eu vou pedir direção do Senhor para qualquer coisa que eu precisar gastar, que eu precisar comprar. Eu tenho a tua bênção, eu tenho a tua direção, e que eu possa ser um instrumento de bênçãos, que eu tome posse daquela palavra. Emprestarei a muitos, mas não pedirei emprestado para ninguém. Que você seja um rio de bênção, não um poço vazio, esperando por uma gotinha de água, porque você está sedento. Que as suas finanças sejam abençoadas pelo Senhor, para abençoar outras pessoas, para abençoar a obra do Senhor. Coração aberto, coração generoso, sem olhar o CPF da pessoa, sem olhar o merecimento daquela pessoa, mas apenas servindo ao Senhor, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que receba essa palavra e que a sua vida seja uma bênção, sua vida seja próspera, em nome do Senhor. Amém.